Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente está aqui nessa edição super especial do nosso Inovação e Negócios, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E o programa agora aos sábados, 9 horas da manhã, tá? Na TV Jangadeiro SBT. Momento para mim, pessoalmente, muito especial, receber duas pessoas que eu admiro tanto, tá? Não são tão mais velhas do que eu, mas eu, mais jovem, olhava para ambos com muito respeito, com muita admiração pelo trabalho incrível que já faziam, tá, em suas respectivas vidas profissionais. Dr. Pio Rodrigues, tá certo, da Serrolim Engenharia. Dr. Assis Machado, tá, fundador da Mota Machado. Dr. Pio, fundador da Serrolim Engenharia. Né, eles estão fazendo uma aliança estratégica incrível, né? São empresas com 50 anos, mais de 50 anos, juntando as duas empresas, a gente tem aí mais de 100 anos de uma qualidade de obra, de um amor à construção civil incrível. E a gente vai entender detalhes dessa aliança estratégica dessas duas empresas respeitadas, orgulho aqui do estado do Ceará. E vamos entender também um pouco da história deles, tá certo? É realmente um programa muito especial para mim e duas pessoas que eu admiro muito. Doutor Pio, muito obrigado pela sua presença. Prazer enorme estar aqui com o senhor. Conta um pouquinho, doutor Pio, um pouco da história da Serrolim Engenharia, por favor, da sua trajetória profissional, doutor Pio. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que nós estamos aqui muito lisonjeados, impressionados com a sua estrutura, com a sua presença e sobre o testemunho das nossas famílias, que também é importante que seja dito. Agradeço demais por isso. Eu sou engenheiro de vocação e formação, me formei no Mackenzie, em São Paulo. Naquela época era difícil estudar aqui, porque era muita farra. E eu resolvi, né, levar a coisa um pouquinho diferente, e foi uma experiência maravilhosa para mim. E quando eu cheguei com 25 anos de idade, nós fundamos, naquela época, a Rolim Rodrigues, que era meu papai, mas era a primeira semente da Serrolim Engenharia. E foi sempre uma empresa que eu me dediquei muito, sonhei muito, porque, na verdade, vocês sabem muito bem disso, nas empresas de engenharia não adianta você ter só formação e vocação. Tem que ter paixão. Porque é uma atividade que exige muito planejamento, muita inteligência, muita sensibilidade. É a única coisa no mundo, a única indústria no mundo onde o produto fica e a fábrica anda, né? E eu sempre gostei muito dessa questão de transformar as coisas. Então, a princípio, nós ficamos no início ali fazendo algumas coisas internas do grupo, depois partir para alguns primeiros condomínios, depois tivemos alguma experiência aí por uns 10 anos fazendo muita construção industrial, e depois nos firmamos definitivamente nesse mercado de alto padrão, com a formação técnica muito bem embasada, sempre buscando inovação e a formação das pessoas, porque está dentro da nossa missão construir edificações edificando vidas. Então, nós temos uma história de pessoas que entram lá com seus 18, 19 anos, muitas vezes serventes que viraram engenheiros, contínuos que viraram advogados, motoristas que viraram administradores de empresa, técnicos de edificação, de segurança, enfim, nessa escola de formação. E assim sendo é que a gente desenvolveu isso. Eu tenho um orgulho enorme pelo trabalho, evidentemente que não sou eu, é toda uma equipe, é toda uma história, né, de envolvimento, mas sempre com os mesmos princípios, os mesmos propósitos que trouxeram a gente até aqui.
Doutor Assis Machado, prazer enorme estar aqui com o senhor sabe disso. Faço a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Pio, faço para o senhor. Mota Machado aí, 55 anos de história. Vamos já detalhar um pouquinho, se preparando para mais 55, todo um projeto de inovação, de produto, a gente fala já disso. Mas o senhor também, como o doutor Pio, com história muito bonita, tanto na área empresarial, como também em entidades classistas, serviço público, né, do governo do estado, participou ativamente de 87 para cá, todo esse governo das mudanças, governo Tasso. A gente vai já falar disso também. Mas conta um pouquinho da sua história profissional, doutor Assis, dessa história da Mota Machado aí, de 55 anos. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Dandan, estar aqui hoje nessa emissora que eu acho maravilhosa, né? É boa, né? É boa, é boa. Mas a minha história é parecida com a de todos. Aquela época, você se formava em engenharia, você tinha dois caminhos. O caminho do setor público ou montar uma construtora. Juntavam-se dois amigos, montavam uma construtora. Eu, no início, enveredei pela coisa do setor público. Fui engenheiro do Denox e tudo. E, ao longo do tempo, fui começando a perceber que aquilo não era o meu destino, não era a minha vocação, entendeu? E eu estava até trabalhando no Denox, mas já com a minha construtora. E aquilo começou a pesar. Eu sou uma pessoa que puxo muito pela minha consciência, pela minha ética nas coisas. Começou a pesar da minha cabeça aqui. Poxa, por que eu estou aqui dentro do setor público e trabalhando na minha empresa? Aí resolvi largar o setor público e ficar só na Mota Machado. E começamos a desenvolver, como toda empresa no início, vários caminhos, várias estradas apareceram. Então a gente fazia uma casa aqui, fazia uma edificação pública ali. E isso levou alguns anos que a gente, com essa dupla atividade pública e privada, né? Até que um dia a vocação dos negócios indica isso. Você tem que ter foco, né? Foco é fundamental. Você não pode estar dispersando. Então nós resolvemos nos concentrarmos só na parte de edificações de médio e alto padrão, como a Mota Machado tem hoje. Então, esses 55 anos, nós acumulamos uma experiência muito grande. Hoje a gente está desenvolvendo algumas coisas já para projetar que ela tenha vida nos próximos 50 anos. Obviamente não serei mais eu, serão outros que estão por aqui, mas a empresa é importante para nós que ela tenha caminhos bem delineados, estradas bem delineadas, para que ela chegue nos próximos 50 anos. Sensacional. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vou voltar aqui para o doutor Pio aqui. Doutor Pio, que coisa maravilhosa é essa, doutor Pio, dessa aliança estratégica Serrolim Engenharia e Mota Machado? Duas empresas, como eu falei no começo, as duas melhores construtoras aqui do Ceará, com padrão de obras reconhecido no Brasil inteiro. Nível de qualidade absurdo, foco no produto, foco no cliente, fundamentalmente no cliente, né, através de um produto qualificado. Juntando as duas aí, mais de 100 anos de história, né, de uma qualificação absurda na construção, focando no cliente. Que maravilha é essa? Como é que surgiu essa aliança estratégica? Como é bastidores, por favor, dessa aliança estratégica Mota Machado, Serrolim Engenharia, por favor, doutor Pio. Na verdade, ela nasceu porque nós estamos mudando um pouquinho a estratégia da Serrolim Engenharia por questões internas e externas, mas nós estamos migrando para a atividade de empreendedores. Mas aconteceu que nós tínhamos um produto que estava praticamente pronto, que é o Flora. E aí não foi difícil para mim olhar, e com todo respeito aos outros construtores, as outras construtoras tão boas quanto a Serrolim e a Mota Machado, mas pela identidade de princípios, propósitos, pensamento, palavra e ação, foi muito fácil a gente identificar que a parceria tinha que vir por aqui, né?
nós temos trajetórias pessoais, empresariais, institucionais e familiares muito parecidas. Até as nossas netas são amigas, melhores amigas. Então, assim, foi muito fácil, porque eu sempre tive o Assis, não eu, acho que a cidade, a sociedade como um todo tem no Assis uma referência. Seja no campo empresarial, seja quando ele Não se vai me fazer chorar aqui. Mas, doutor Assis, Eu sou chorão. doutor Assis, se quiser chorar, pode chorar. Ninguém tá vendo, não. Viu? Ninguém tá vendo, não. Tá tudo certo. E ele teve mais coragem do que eu, porque eu, como ele, eu fui pro CDL, ele foi pro Sinduscom, em época um pouquinho diferente. Mas ele ainda prestou um enorme serviço à sociedade. Eu acho que toda hora a gente tem que reconhecer isso. Quando ele se dedicou, largou tudo dos negócios e foi se dedicar à vida pública. E tem uma parcela de contribuição valiosíssima no processo, do TASSO, etc, etc, etc. Enorme. E para mim o mais importante é quando se olha para a pessoa física, para o empresário, para a liderança classista, para o homem público, é o mesmo homem. Correto, honrado, né? Que não deixa dúvida aonde passa. Então, para mim, foi uma honra muito grande e foi muito fácil a nossa conversa, porque nós sempre tivemos uma proximidade. Então, o namoro foi bem curtinho, o noivado foi quase que imediato e o casamento nós estamos muito felizes, seguros, porque fizemos uma transação diretamente, conversando nós dois, não teve escalonamento, né? Nós sentamos à mesa e fizemos uma coisa equilibrada, cuja ferramenta maior foi a transparência, né? E estamos caminhando aí. É a primeira experiência da Serrolim Engenharia, acho que você já teve outra, mas eu estou muito feliz com a experiência, porque estou aprendendo muito também. E acho que a gente tem uma somatória aí, além dos 100 anos, nós juntos somamos 5 títulos de construtora do ano. Então é uma longa história de muita credibilidade. O Assis pensa, pode falar até melhor e com mais propriedade do que eu, mas o nosso negócio é uma venda futura. O ciclo é longo, né? O ciclo é longo. O ciclo é longo. Então você vai fazer a maior compra, provavelmente, da sua vida, vai juntar todas as suas poupanças, suas economias, seus patrimônios, e tudo para botar dentro de uma compra, que ela não é uma entrega imediata. Eu costumo dizer que o cara compra um carro, uma Mercedes, que seja, 400, 500, 600 mil reais. Financia lá em 60 meses, mas ele sai com a Mercedes. Quando ele compra um apartamento de 2, 3, 4 milhões de reais, ele leva um contrato, a folha de papel. Então, nós lutamos muito por esse respeito ao cliente, porque nós sabemos que quem não tiver credibilidade no mercado de venda futura, principalmente da construção civil, né, que realiza o sonho das pessoas, você não se estabelece. Não chega a 45, 55 anos. Porque isso é fundamental. Então, esses princípios, além do respeito à cidade, às leis, aos colaboradores, à boa engenharia, à arquitetura, é que nos unem. Porque nós somos sempre referenciais, assim, eu sempre olhei muito para Mota Machado. Aliás, ele tem um slogan, que eu sempre disse para ele assim, que ele tem um slogan, só tem um problema, não fui eu que fiz, é a minha agência fez. Mota Machado igual a você, diferente. Né? É, campeão. Então, foi uma coisa, eu diria que natural. Né? Estamos muito à vontade de um para o outro, porque eu sou daquela opinião de que você, para ganhar, não precisa necessariamente que o outro perca. E me baseio muito numa história que diz o seguinte, que é uma história de judeu, mas diz o seguinte, quando duas pessoas de pouca inteligência, vamos chamar assim,
sentam para fazer um negócio, os dois perdem dinheiro. Quando o sujeito é muito sabido e o outro nem tanto, um ganha muito dinheiro. Agora, quando duas pessoas inteligentes sentam para fazer um negócio, os dois ganham dinheiro. É o nosso caso aqui. Nossa inovação em negócios de hoje, super especial aqui no set da M7, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de um modo muito leve. Entendendo aqui bastidores dessa aliança estratégica histórica das duas melhores construtoras aqui do Ceará, para ser mais cuidadoso, uma das do Brasil, do Nordeste, sem dúvida alguma, que é a Mota Machado e a Serrolim Engenharia, nesse momento muito bacana, recebendo o Dr. Pio Rodrigues, fundador da Serrolim Engenharia, e o Dr. Assis Machado, fundador da construtora Mota Machado. Dr. Assis, reforço em gênero, número e grau as palavras gentis e carinhosas do Dr. Pio em relação ao senhor. E digo de novo que a gente vai já entender essa história aí, a sua contribuição valiosíssima, né, fora dos muros da Mota Machado, mas a sociedade como um todo, né? E queria entender a sua ótica aí, né, como é que o senhor está encarando os bastidores aí da sua visão dessa aliança estratégica tão bacana, tão relevante da Mota Machado com a Serrolim Engenharia, por favor. Realmente foi um momento super importante para nós, super. Eu repito até que quando o Pio me procurou, eu fui envolvido num Vem muita coisa à mente, né, doutor Assis? sentimento de emoção muito forte. Por quê? Por que essa emoção? Porque a nossa trajetória dentro da empresa, a gente tem todos os nossos passos são de construir uma empresa que tenha muita ética na sua conduta, que respeite muito o seu cliente, enfim, que englobe todos esses princípios que devem nortear uma boa empresa. E essa coisa vindo do Pio, essa proposta vindo do Pio, que é uma pessoa que é conhecido, né? Fortaleza, as referências, as funções que desempenhou, a empresa que ele criou. Então, para mim, isso foi assim como uma massageada no ego, sabe? Assim, uma coisa que, poxa, veio, porque nós nos preparamos para isso. Nós criamos uma história de empresa que merece esse tipo de reconhecimento que nos envaidece mais. Além de tudo, o projeto é excelente, o projeto é maravilhoso, o projeto é inovador, um projeto respeitador da natureza, do meio ambiente, de tudo isso. E trouxe muitas vantagens para a Mota Machado, tirando o aspecto aqui emocional, trouxe muitas vantagens, porque você tem uma trajetória de qualquer projeto, você tem 2 anos de trajetória para pensar, criar, registrar a incorporação, que é uma coisa meio controversa no nosso mercado, nem todos gostam de proceder assim, mas nós gostamos. E o Pio entregou isso, um prato feito para a gente. Prato feito para a Mota Machado. Então, foi uma associação assim, com muita validade, entendeu? Recebemos um produto pronto. É óbvio que daqui para frente a chave está com a gente, nós vamos construir, nós vamos entregar, nós vamos comercializar. Mas essa união trouxe esse aspecto do reconhecimento e esse aspecto da grande vantagem de termos um grande, excelente projeto. Desafio você a conhecê-lo melhor. Dia 20 aí nós vamos ter já uma primeira abertura de exposição dele. É sensacional o projeto. É de dar água na boca. De dar água na boca mesmo, que é um projeto maravilhoso. E teve a oportunidade de juntar essas duas expertises, essas duas experiências, com 100 anos de experiência das duas partes. Então é uma aliança assim que deixou a todos nós muito confortável. Eu tive a dizer outro dia, quando a gente fazia as nossas reuniões, não foram muitas não, a gente rapidamente... Foi bem ligeirinho, né? Ainda doutor Pio, bem ligeirinho. Mas eu fazia questão de o Pio chegava na Mota Machado, eu ia com o Pio lá para dentro do escritório, estava todo mundo lá,
para mostrar o engajamento de todos, que a gente torce muito por isso. A coisa não pode ficar só em cima da diretoria, a coisa tem que perpassar toda a estrutura da empresa, todas as pessoas que vibram com esses movimentos nossos. Então é uma coisa sensacional, Dandan. Sensacional mesmo para nós. Momento para mim, pessoalmente falando, muito especial. Tô um pouco emocionado, tentando me concentrar ao máximo para ser uma fonte de ofertar esse conteúdo deles para todos vocês. Tá certo? Muito especial nesse Inovação e Negócios, especial de hoje, também especial de hoje, aqui no set da M7, tá? Passa muito rápido, eu quero já depois focar detalhes desse projeto aí, que agora eu tô curioso e as pessoas que estão assistindo também. Então eu vou já tentar extrair aqui ao máximo de detalhes desse projeto, tá? Que vai dar início aí a essa parceria, esse vínculo, essa aliança estratégica da Serrolim Engenharia e Mota Machado. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente está aqui recebendo nossa Inovação em Negócios especial de hoje, Dr. Assis Machado, fundador da Mota Machado, e o Dr. Pio Rodrigues, fundador da Serrolim Engenharia, entendendo detalhes, bastidores dessa aliança estratégica top, incrível, que está sendo realizada nesse momento. Eu queria, doutor Pio, vocês no bloco anterior citaram aí a Serrolim Engenharia é conhecidíssima. Eu presenciei algumas entregas de obra, algumas ficava realmente estupefado com tamanho paixão, com tamanho foco no cliente, encantamento, aquilo era incrível, né? Os documentos já na mão, tudo certo, coisa mais linda do mundo. Então, sempre foi pautada a Serrolim pela qualidade da obra, pela qualidade do produto. E eu queria entender o que vem por aí. Eu queria entender detalhes, o que é que a gente já pode saber dessa primeira exemplo aí, dessa aliança, doutor Pio. Vamos focar aqui no produto? Tá bom. Na nossa profissão, a gente tem que ter muita responsabilidade com a cidade, porque na realidade, a interferência das edificações que hoje, como Flora, podem ir até 50 andares, a gente, na verdade... É o Flora. Já estamos... Ele anunciou o nome aí, você não pegou, tem que... É Flora, então o nome... É porque é um nome feminino, porque nós estamos do lado do Cocó, porque é um lá no nome Cocó. brasileiro, é um nome que remete
a natureza, É leve. é leve, É leve. fácil de gravar. Então a gente batizou de Flora. E é só Flora, não é edifício Flora, nem Flora Residência, não. É Flora. Ali é o Flora. 50 andares. Mas eu dizia, não, lá são 40. Mas o que eu dizia é que na nossa profissão, na verdade, nós criamos cenários centenários para a cidade. Então, se a gente... É uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque nós temos que fazer uma coisa que seja, ao mesmo tempo, moderna, atual, mas atemporal. Porque um prédio é diferente é muito diferente de uma roupa que entra e sai de moda. O prédio, você não pode fazer um prédio que está na moda. Porque ele vai durar 60, 70, sei lá, 100 anos. Então, é difícil equilibrar isso. E a gente sempre teve muito essa responsabilidade. E, evidentemente, que na hora das nossas decisões de onde aportar os nossos sonhos e o nosso trabalho, a primeira coisa é a localização. A segunda, a localização. A terceira, a localização. Do quarto em diante vem o resto, né? E eu acho que nós temos dois grandes atrativos na cidade de Fortaleza. O mar, inquestionavelmente, e o Cocó. O Parque do Cocó, qualquer lugar do mundo, as áreas verdes, e cada vez mais, isso vai ser importante, são preservadas e valorizadas. Eu tive recentemente agora no Rio, fui visitar o Parque da Tijuca. Uma maravilha, fiquei encantado. O Parque da Tijuca tem 400 hectares. Está preservado há quase 200 anos. Nós temos o Parque do Cocó, que tem 1.570 hectares. Tem 6 anos de preservação. Esse parque atravessa a cidade, desde lá da Aratanha até aqui no Caça e Pesca, ou seja, ele sai serpenteando a cidade como um todo. E a área mais nobre conhecida dele é ali no anfiteatro. Eu fico encantado com o exercício de cidadania que se vê aos domingos ali. As famílias embaixo das árvores, você vê gente jogando futebol, fazendo yoga, meditando, palhaço brincando com criança, arborismo, aí tem a areninha. É uma coisa linda ver as pessoas se apropriando daquele espaço público, que, aliás, nós temos uma enorme honra e assim, muito, muito orgulhosos do trabalho que fizemos, porque quando nós completamos 40 anos, nós plantamos, mas não plantamos e deixamos lá, nós plantamos e asseguramos a sobrevivência de 40 mil árvores nas feridas do parque, onde havia desmatamento, fogo, lixo. A gente saiu consertando essas feridas. Foi um trabalho maravilhoso que levou 4 anos, um desafio imenso que foi cumprido. E o Parque do Cocó, naquela região ali, quando eu fui conversar com eles, assim, eu trouxe um negócio aqui que é no meio de um ninho de Mota Machado, né? Porque é cheio de prédio da Mota Machado lá. Ele já tinha sacado isso há 40 anos atrás, que ele já estava ali na beira do parque, tem obras maravilhosas lá, e sempre foi um consultor muito identificado com aquela área. Mas o Flora, ele explora os modernos conceitos e acrescenta outros que não existiam ainda, ou não existem ainda. Ele é um prédio que se conecta muito com a natureza. Ele trabalha com verde de cima a baixo do prédio, porque todos os apartamentos têm sempre áreas verdes nas áreas comuns, né? E na parte superior as varandas são todas com jardim. Ele explora muito bem o conceito da biofilia, ou seja, você trazer o verde para dentro de casa. E nós pensamos e faremos isso. Assim como você prepara uma parede para receber um ar-condicionado, você tem que ter a instalação elétrica, o gás, o dreno, o suporte, tudo mais tal. Nós estamos preparando uma parede para receber as plantinhas. Ou seja, tem ponto de irrigação, tem dreno, tem suporte, tem área ensolarada e tudo mais tal. Então, esse conceito de biofilia, a convivência interna com o verde, é muito importante. Mas nós desenvolvemos uma outra coisa inovadora, que eu destacaria, que é uma solução para
essa questão do trabalho em casa, né? Home work. Porque, na verdade, se você não tem um local apropriado, o gato por em cima da mesa, o liquidificador é ligado na cozinha, o secador da tua mulher é ligado e atrapalha, enfim. Eu até vi um desembargador que a prateleira caiu por cima dele, enfim. São muitos estímulos, né, para trabalhar em casa que... Então nós desenvolvemos um conceito que é trabalho em casa, fora da casa. Parece um paradoxo, né? O que é que nós fizemos? Nós desenvolvemos 15 estúdios de 15 metros quadrados na base do prédio. Sensacional, né? Então ali você pode fazer seu consultório, seu escritório, o seu ateliê, a sua sala de estudo, a sua sala de reunião. Sensacional. Mas você tem a chave, você tem a sua geladeira, seu chá, seus documentos. Ninguém entra ali. E ele está na base e com acesso externo, porque a pessoa que precisar se conectar, receber alguém de fora, a pessoa não precisa passar dentro do prédio, não tem acesso ao prédio. Ela vai direto para essa área. O único transporte que você pega para sair de casa para o teu escritório é o elevador. Você não polui o ar, você não gasta gasolina, você não tem engarrafamento, você não leva multa, você não paga estacionamento. Tudo isso é um conceito novo, diferenciado. E você está em casa, mas está fora da casa. Então isso é uma inovação. Não vi ainda aqui. Campeão. Né? Muito bacana isso. É importante que se diga que o Flora, o projeto é do Nascerissa, grande Nascerissa. Trabalho com ele há quase 40 anos, assisto também, tem projetos belíssimos com ele. O paisagismo é do Benedito Abut, que hoje é uma pessoa reconhecida até internacionalmente. E a parte de interiores é da Márcia Cavalcante, que também é campeã. Mas aí teve um outro momento no desenvolvimento do projeto, que pela conformação do terreno, que está ali na Bento Albuquerque, a 50 metros do anfiteatro do Parque do Cocó, certo, na Bento Albuquerque, quase esquina com aquela rua que chega no Parque do Cocó. Mas, no desenvolvimento do projeto, a caixa de escada precisou ficar para fora do prédio. Quando o Chico me mostrou, eu digo, Chico, mas esse negócio está muito grande. Chico Issa, arquiteto. Porque eu mexo muito, o Assis, até quando eu fui conversar com ele, mostrando o prédio, ele diz assim, Pio, tu vê tudo, né? Eu digo, vejo, assim, até a luzinha, a iluminação, porque gosta, né? Tem muito todo o meu respeito e consideração a dois caras incríveis que eu já entrevistei, que é o Zé Issa e o Chico Issa, que são os projetistas, os arquitetos lá do Flora. A gente está aqui descobrindo o Flora. Doutor Pio, perdão de interromper, continue. Não, imagina. Então, quando eu vi a caixa da escada, eu digo, enfim, tem uns insights, umas inspirações, né, que a gente... Eu digo, opa, peraí. Eu tenho uma ideia. Eu quero fazer da caixa da escada uma escultura para a cidade. E quem vai fazer essa escultura é o Zé Guedes, que hoje é o mais renomado artista plástico nosso. Está expondo aí no mundo Nota inteiro. Um grande cara, grande cidadão, uma pessoa maravilhosa. O grande cearense, né? Aí o Chico até no dia disse assim, ele vai ficar louco, porque ele vai fazer a maior escultura do estado do Ceará. Tem 130 metros de altura, a caixa da escada. O Zé fez um trabalho belíssimo, captando o verde do Cocó, numa coisa totalmente inovadora. Ela é cinética, porque ela não é um desenho só. A partir do momento que você vai andando, você vai vendo coisas diferentes dentro da mesma linguagem. Ela interfere nos ambientes internos, porque ela varre o prédio de cima a baixo. Ela dá uma identidade ao prédio. Valoriza a cultura e o artista cearense. Dá um presente para a cidade, que é uma escultura bacana, bonita, referencial. Aliás, o pessoal da Atlas, quando a gente foi fazer o estudo de viabilidade, eles disseram, rapaz, eu faço qualquer cor que o artista quiser, mas eu preciso disso no meu catálogo. Ficaram encantados com a ideia. Então o Flora é cheio dessas surpresas, dessas coisas. Mas o prédio se desenvolve até o 30º andar com 2 apartamentos de 209 metros.
e mais a parte superior do prédio são apartamentos de 360 metros por andar. Ele traz uma inovação muito interessante, porque ele traz uma varanda olhando para o mar e uma varanda olhando para o cocó. Isso permite que a gente tenha uma ventilação cruzada, como se tem nas casas. Ou seja, eu olho para cá, estou uma varanda, olho para lá, tem uma varanda. Isso será muito importante também. Além de uma série de outras inovações, tanto na área tecnológica, com respeito ao meio ambiente, a questão, assim, destaca muito isso, acho que ele podia falar, a questão da saúde das pessoas, né? Nós estamos fazendo uma raia semiolímpica a 90 metros de altura, né? Aberta, com vista panorâmica da cidade. Uma academia que usa o pavimento inteiro, generosa, com espaço até para você fazer aquecimento, enfim. São coisas de sonhadores, como nós somos. Antes de fazer uma pergunta para o Dr. Assis, ainda sobre o Flora, eu queria exaltar aqui, para quem está nos assistindo, que tem muita coisa que a gente lê nos livros e eventualmente não tangibiliza. Foco no cliente, né? Qualidade de produto, paixão. Então, assim, escute o Dr. Pio falando, principalmente essa última fala aqui dele, Dr. Assis falando, que não precisa ler mais livro nenhum, pula os capítulos de paixão, amor pelo trabalho e propósito, tese ESG, respeito às pessoas, ter uma atividade sustentável, né, mas preocupada com o entorno, né? Então, nessa respostazinha aqui do Dr. Pio de 5, 10 minutos, a gente tem aí vários capítulos de um livro, né, que muitas vezes a gente lê e não tangibiliza, por tão óbvio que seja. Paixão, propósito, foco no cliente. Sensacional. Parabéns, Dr. Pio. Obrigado. Campeão. Top. Dr. Assis, muito bacana esse projeto do Flora. Parabéns. Queria exaltar a preocupação que o Dr. Pio, reforço a pergunta que ele sugeriu, essa questão de preocupação com as pessoas, né? Preocupação com a tese ESG. O Parque do Cocó, Dr. Pio, é um dos maiores cases ESG que eu conheço na vida. Eu não conheço um case ESG tão relevante, talvez, em questões ambientais, como o Parque do Cocó. Eu era pequeno, passava ali em frente, eu lembro da minha cabeça aquelas salinas lá. Sim. Eu lembro, eu era pequeno, passava, eu lembro aquilo, e hoje você vê aquele entorno maravilhoso, aquilo é sensacional, e isso falou, é uma preservação recente, né? Doutor Assis, já tem data de início do Flora? Qual é o cronograma? Como é que tá? E eu queria exaltar essa preocupação com o entorno, com o meio ambiente e com as pessoas, doutor Assis. Dandan, eu até falaria aqui, seria do primeiro bloco, mas eu vou complementar essa aliança nossa. A gente atravessou uma lei da física, né, que os polos iguais se repelem, os polos diferentes se atraem. Mota Machado e Serrolim são polos iguais e não se repeliram. Pelo contrário, se atraíram. Quer dizer, é uma coisa grande que nós fizemos, né, Pedro? Polos iguais normalmente se repelem. E nós um veio ao encontro do outro pela semelhança das coisas que cada um pratica. Pio falou aí também de uma coisa que é verdadeira, que a Mota Machado tem uma atuação muito intensa lá no Parque do Cocó, gestão aí do Adalberto, gestão do Emanuel. Nós fizemos muitos e muitos empreendimentos lá. De sucesso, todos eles. Graças a Deus, de sucesso. E agora veio esse novo desafio. Pegar um projeto dessa qualificação, dessa qualidade, e a gente viabilizar esse projeto, tornar isso viável. Com atendimento a essas 3 letrinhas famosas de hoje que devem fazer parte do nosso dia a dia, que é o ASG. Então, a parte ambiental, o Pio escreveu muito bem aí, muito, muito bem. Nós temos na nossa governança hoje, na Mota Machado, uma preocupação muito intensa, em que
os nossos parceiros, os nossos fornecedores, os nossos clientes tenham muito acesso aos dados da Mota Machado. Muita transparência. Dandan, eu acredito, pode parecer ingenuidade, mas eu creio muito, mas muito mesmo, que se o nosso cliente for bem informado, se ele tiver capacidade, ele tiver informações que o permitam decidir, porque é isso que a gente fala, você tem um projeto de quantos anos aí? Você leva 2 anos para projetar, leva 4 anos para construir e leva 5 anos convivendo com o cliente. Você tem 11 anos aí de convivência com esse cliente. Então você tem que ter muita segurança do que você está fazendo. Você tem que entregar o certo, tem que entregar com transparência para o cliente. Então essa é a nossa grande motivação, a nossa grande preocupação hoje. É o cliente no centro. Mota Machado hoje trabalha com o cliente no centro. Foco principal é no cliente. É diferente, Dandan. Você construir um apartamento para entregar, é a morada da pessoa. É ali que ele vai investir boa parte da sua poupança. É ali que ele vai conviver com sua família. Diferente, é um produto aqui, você pode ter seu copinho aqui muito bem desenhado, tudo, mas é um produto. Diferente de um produto apartamento. O Pio falou numa Ferrari. Pode comprar uma Ferrari, mas a Ferrari vai para a garagem. Ela é bacana, mas ela vai para a garagem. E o apartamento você vai entrar nele. Você vai ficar dentro dele. Seus filhos, sua mulher, vai todo mundo conviver ali dentro. Então a gente está hoje exacerbando até nessa interpretação dessa importância de você ter o cliente no centro das coisas. Com muita clareza em tudo, nos processos, nas obrigações, nos direitos. Então a gente está pegando essa chave do Flora, que foi concebido com todos esses avanços, e a gente quer fazer com que isso aconteça, se torne realidade, baseado em todos esses princípios que hoje conduzem à atuação da Mota Machado, norteiam o nosso dia a dia. Continuidade aí da aula do nosso livro verbal, no caso, quando se fala de paixão, propósito e foco no cliente, é exatamente isso. Queria pedir desculpa, mas eu não posso deixar de citar aqui a presença de alguns convidados familiares do Dr. Pio Rodrigues, do Dr. Assis Machado. Não vou citar, são muitos queridos e queridas, mas um registro super especial e do meu coração, a presença da dona Estela Rolim, esposa do Dr. Pio, e da dona Meriane Machado, esposa do Dr. Assis. Em nome delas, todo o meu respeito, minha consideração, agradecendo em nome delas a presença de todos. Último intervalo, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras.
Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. De volta aqui com o terceiro e último bloco desse Inovação em Negócios especial de hoje. Infelizmente, o terceiro e último bloco tinha muita coisa para a gente detalhar mais aqui com o Dr. Assis Machado, fundador da Mota Machado, e o Dr. Pio Rodrigues, fundador da Serrolim Engenharia. Entendemos em detalhes essa aliança estratégica, histórica, das duas empresas tão conceituadas. Entendemos detalhes desse produto incrível que é o Flora, né? Realmente inovador. Estou impressionado com tamanha paixão envolvida, né? E eu queria, antes da gente falar sobre uma pauta que eu tenho aqui, doutor Assis, estava aqui pensando, eu queria exaltar uma coisa que é muito comum da Serrolim Engenharia e da Mota Machado. Eu, como observador de mercado. A coisa juridicamente perfeita, doutor Assis. Parece algo óbvio, parece algo elementar, mas, na minha opinião, como consumidor, como observador de mercado, não é. Tá? Então, sempre uma adequação às formalidades, a adequação às estruturas jurídicas perfeitas. Então, eu queria, como cliente, como amigo, como observador, exaltar essa prática de ambas as empresas. Faz sentido, doutor Assis? Faz sentido, isso não é um grande esforço para nós, não. Tenho certeza que não é para o Pio, como não é para mim, não é para a equipe do Pio, nem para a nossa equipe. Porque aquele comando do fazer certo, fazer tudo que é certo, o dia todo, 24 horas por dia, é essa a nossa essência de empresa, essa é a nossa vida das empresas. Fazer certo. Então, se o processo exige um registro de incorporação, isso para nós é óbvio, é primário. O que acontece é o seguinte, quando nós fomos a levantar esse problema no Sinduscom, é porque a concorrência estava ficando desleal. Empresas que o Pio nos entregou, essa nossa parceria, um projeto, 2 anos aí para construir. Isso é o que a empresa leva para pensar, planejar, regularizar tudo para poder vender. Então, o que é que estava havendo? Um procedimento de um pequeno desenho, uma pequena coisa, uma pequena ideia formatada ali em 2, 3 meses e estava no mercado sendo vendido. Eu acho isso uma concorrência desleal, primeiro de tudo, uma concorrência desleal, e é um grande risco para o consumidor. Porque o que é o RI? O RI é aquele documento, é aquele instrumento onde você materializa tudo que você vai entregar, tudo isso que nós falamos aqui do Flora, tudo que você vai entregar fica materializado ali, arquivado no cartório, que é um registro público. É a tranquilidade para o cliente. É uma loucura um cliente comprar um empreendimento que não tem o RI. Ele não sabe o que é que vai receber. Todos nós somos falíveis, todos nós podemos enfrentar problemas, dificuldades. Então é preciso você ter essa consciência, comprador de imóvel, que o RI é peça fundamental nisso. E eu lhe digo com sinceridade que seu amigo aqui não vai ficar calado sempre que essas coisas voltarem a acontecer. Eu vou para a linha de frente para tentar coibir. Eu acho isso um absurdo. Sempre focando no cliente, sempre focando nas pessoas, né? Teoria elementar aí da lei do consumidor. Os consumidores, eles são hipossuficientes em relação, doutor Drauzio, não me deixa mentir, às grandes estruturas, né? Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado e essa atenção às boas práticas, às boas normas. Doutor Assis, doutor Pio, na reta final aqui, eu não posso deixar de exaltar uma coisa que é muito forte dentro de mim, certo? Eu acho que as empresas precisam perpetuar, precisam ser sustentáveis, né? Mas eu acho que todos nós, como entes econômicos, pessoas físicas, famílias, governo e empresas, a gente não pode deixar de olhar para o entorno,
a gente não pode deixar de agregar algo à sociedade a qual estamos inseridos. E esse negócio da tese ESG, que é uma coisa recente, a Mota Machado e a Serrolim Engenharia sempre fizeram, né? Sempre fizeram. O Dr. Pio sempre foi preocupado com isso. Eu via lá nas entregas sempre o verde, o cuidar dos parques. Lembro demais aquelas entregas da Águida, então secretária, lá atrás do Norte Shopping ali, enfim. Eu queria focar agora, doutor Assis, na entrega de ambos à sociedade. Primeiramente com o senhor em entidades classistas, Sinduscom, SIC, né? E eu queria registrar, doutor Assis, eu já ouvi pessoalmente algumas vezes do próprio senador Tasso. O doutor Tasso sempre exalta o time, sempre exalta as pessoas que trabalharam com ele, né? E o senhor sempre foi muito de bastidor, né? Aquela formiguinha competente à frente ali do governo das mudanças, que começou em 87, eleito em 86, assumiu em 87. Eu queria, como cidadão cearense, agradecer, em nome de todos, a sua participação no Ceará, que hoje é completamente diferente, muito pelo governo do senador Tasso, e aquele time maravilhoso ali, Beni, Assis Machado, sei lá, Adolfo Marinho, tanta gente, meu Deus, aí eu não posso citar que eu vou ser... Austeridade fiscal. Então eu queria exaltar e queria lhe perguntar para o senhor contar um pouquinho da sua experiência como secretário, a sua colaboração nos bastidores, tão relevante para o Ceará ser o que ele é hoje. É uma boa oportunidade que você está nos dando aqui de conversar pouco. Entregar um pouco para a sociedade, olhar para o entorno. Eu, pessoalmente, sempre tive assim... Sempre me coloquei muito fora dos muros da própria empresa, certo? Não ficava limitado à própria empresa. Sempre gostei. Fui presidente do Sinduscom, fui presidente do SIC. Sempre gostei desses movimentos onde você ia buscar referências para desenvolver o seu trabalho na própria empresa. Mas a passagem do setor público, para mim, foi uma das maiores escolas de vida. Eu digo lá em casa para minha mulher, que às vezes fica reclamando, aí do que eu não ficava em casa na época de governo. Mas você aprende muito. O que eu sei hoje de olhar para essa parte externa, de sentir as pessoas, de conhecer um pouco mais, eu aprendi grande parte no governo. Não é qualquer governo, eu acho, que ensina isso. Nós tivemos a sorte de ter... Eu não vejo paralelo aqui no Ceará do governador como o Tasso, não. As sementes que foram plantadas aqui foram muito fortes. E isso a gente sentia lá no dia a dia. Nós tínhamos um conselhozinho gestor lá de 4 secretários e a gente tocava de ouvido. Sabia exatamente o que era para fazer. Por quê? Porque a ordem era fazer certo. Se eu tinha um determinado investimento, eu me lembro na época tinha o projeto São José, que você levava energia, levava água para algumas comunidades. Então ali era para fazer o certo. Aquela comunidade merece, então faz. Se a comunidade não merece, não tinha interferência política nenhuma, era zero. Zero de interferência política. Então foi essa escola que me ensinou a olhar esses outros valores do ser humano, da cidadania, a enxergar um pouco mais isso, a ter compromissos. Eu lembro de uma história que um determinado político, vou citar o nome dele, ele queria, época de eleição, ele queria fazer uma obra lá, uma coisa. Eu digo, não posso. Época de eleição não se pode fazer isso. E não fazia mesmo. Era bem... Mas assim, você faz depois, a comunidade merece. Nós vamos fazer depois, mas agora eu não faço. Mas como é que eu faço? Ele vai lá e convence a sua comunidade. E ele fez isso e hoje ele me agradece. Rapaz, deu certo. Deu certo aquele benefício. Do jeito certo. Do jeito certo. Então, isso vem numa história de vida minha muito longa, entendeu? Eu bato exacerbadamente dessa conduta. Lá na Mota Machado hoje não precisa estar dando ordem o tempo todo, porque a ordem é fazer certo. Se você estiver fazendo o que é certo, não tem o que se preocupar. Então, no governo, eu aprendi muito isso.
Aprendi demais. Porque as referências eram sempre nessa direção, entendeu? O governo é difícil. Você lembra do episódio inicial que eu fui lá na Petrobras, primeiro governo, tá negociado petróleo, asfalto para as estradas tudo esburacadas, tudo escagalhado. Eu fui lá negociar isso. Mas vocês devem aqui. Devem, mas a gente vai pagar assim, assim. Estava comigo até o Lima Matos, que era o secretário de Fazenda na época. Entrevistei o doutor Lima Matos para fazer minha monografia da faculdade, pois o tema foi o ajuste fiscal no primeiro governo do Tasso. Ele foi 87 a 90. Ele foi um dos grandes Ele era ali na época disso J. aí. Macedo ali. Eu fui lá, lembro demais. Fui entrevistado. Então o cara da Petrobras, mas porque eu já ouvi esse filme. Várias pessoas já me disseram essa mesma coisa. Não, esse governo é novo, vai pagar, não vai ser do jeito que era. E era um processo de convencimento muito forte. Mas o Tasso passava muita credibilidade, entendeu? Não era o Assis que estava lá, nem o Lima Matos. A pessoa do Tasso, a credibilidade que ele passava através do seu gesto, das suas posturas, das suas convicções. Então a gente foi vencendo todas essas barreiras e a palavra passou a valer mais. A palavra do homem público no governo do Tasso passou a ter valia. E normalmente não tem, né? Você não acredita no que o homem público está dizendo. E na época do Tasso, essa palavra tinha valia. As pessoas acreditavam, porque ela é verdadeira. Então foi uma escola de vida que eu não queria estar lá agora, não. Mas não me arrependo de nada do que fiz, de nada do tempo que eu investi lá, que a gente diz sempre que perdeu família, afastou-se de tudo. Mas foi bom. Você paga o preço, né? Você paga o preço. Mas vale a pena. Por grandes realizações. Mas vale a Doutor pena. Assis, uma pergunta pontual antes de envolver o doutor Pio nessa conversa aqui. Aí uma curiosidade minha. Acho que o doutor Tasso se orgulha muito dos agentes de saúde, aquele reconhecimento da ONU. Acho que talvez seja o doutor Tasso, mas não é mais, mas uma das coisas que mais brilha os olhos dele. Ele gosta muito também dessa história do saneamento básico, no marco do saneamento, que ele também é muito protagonista nisso e tal. Eu já fiz essa pergunta para ele, são pontos que ele cita, pessoalmente falando. O senhor, quando o senhor olha para trás assim, só o senhor, no seu íntimo, o que é que você pensa? Rapaz, aquilo ali que a gente fez, que a gente conseguiu, foi muito legal, me orgulho daquilo. Tem alguma coisa, eu sei que foi muitas realizações, São José, que o senhor falou agora, tem alguma coisa que o senhor olha para trás e, uma ou duas coisas, que o senhor olha para trás e fala, rapaz, aquilo foi legal. Eu acho que foi um pouco da cultura. A cultura? A cultura, entendeu? Entendi. Eu acredito muito nessas coisas. Foi a cultura que se implementou na gestão pública. Foi uma coisa cultural que a gente levou. Esses projetos que o Tasso se empolga, outro dia até nós falávamos disso, quando teve aqui a esposa do Abílio, da Federação. Eu estava lá. Ah, você estava lá? Eu estava lá. E eu, provavelmente, Geis gosto muito Diniz, dessa estrutura do agente de saúde. Né? É perfeito. Foi uma coisa com custo Barato absolutamente e eficiente. insignificante e foi eficiente. Quer dizer, as grandes obras não precisam ser de muito dinheiro, nem estar com as placas de bronze lá. As grandes obras quando chegam perto das pessoas. Então, aquela obra do agente de saúde chegou perto, em cima das pessoas, o que as pessoas precisavam mesmo. Você morria 150 crianças a cada 1000 que Mortalidade. nasciam. Apenas contextualizando, a mortalidade infantil em meados dos anos 80 era altíssima, não sei ao certo. 135, 137 por aí a cada 1000 nascidos. Isso caiu para. E aí o governo, o doutor Assis, trouxe. Eu acho que teve uma aproximação muito grande ali com a academia, né? Com a universidade, aquela coisa ali, o doutor Sullivan, Mota ali, aquela tem uma coisa. figura importantíssima nesse cenário que é o Carlile Lavaux. Carlile foi o mentor desse projeto, né? de agente de saúde. Então tem essas bandeiras, mas para mim a bandeira da cultura passou, que se implementou dentro do governo. Você veja o seguinte, muda o governo, né? Já são vários outros na frente, mas o aspecto fiscal, do equilíbrio fiscal, ele vem se mantendo. Ninguém tem coragem de mexer nisso, porque foi uma coisa implementada naquela época. Infraestrutura, doutor Assis, infraestrutura. Todos, porto, aeroporto, estradas, é uma coisa que vem lá de trás, que muita gente hoje que é a favor, era contra lá atrás. Mas isso foi feito por quê? Porque havia estabilidade fiscal.
conquistar, foi uma conquista do governo do Tasso, essa estabilidade fiscal no Estado. Essa estabilidade fiscal abriu as portas para que agentes financeiros externos viessem para cá nos ajudar a importar. E a gente está sempre questionando isso. Eu me lembro da última reunião de secretariado que o Tasso fez, foi com o pessoal do Ministério do Banco Mundial. E o Banco Mundial foi um parceiro muito grande nosso. E a gente, poxa, por que os índices sociais não alavancam, não destravam daqueles patamares pequenos? E recebemos do Banco Mundial a explicação seguinte: vocês querem, em 8 anos, 12 anos, fazer revoluções grandes, isso leva no mundo todo, os exemplos mostram, Coreia, etc., são investimento de 40, 50 anos é que as coisas começam a frutificar, começam a aparecer nos indicadores sociais. Então eu tenho crença e convicção de que foi feito um grande trabalho de base e que isso vai aparecer no futuro. Na história vai mostrar isso. Outro capítulo do nosso livro aqui, Foco no Cliente, que a gente lê. Aí eu citei mais alguns que eu não lembro mais. Paixão, Propósito, Cultura. Cultura. A gente lê muito em livro, cultura. Cultura intangível. Tá aqui, ó. A mudança cultural proporcionou uma série de diversas ações. Ah, meu Deus, eu não sei se eu devo falar, mas eu não tenho papo na língua, não. Nunca me esqueço no Natal, na casa do senador Tasso, dia 24 para o dia 25 de dezembro. Era tarde lá, não era? Tarde. E ele estudando economia, o case de Israel, com a Judith, que Deus a tenha, professora uma das maiores autoridades em Brasil, fora do Brasil, professora do MIT, que não está mais conosco, falecida. Tasso, dia de Natal, a dona Renata atrás dele para ir para ceia, e ele estudando economia. O case de Israel de falta de água era tarde, era dia já 25, 2 horas da manhã, ele estudando. É propósito demais. Doutor Pio, a gente não pode falar de entrega à sociedade, de pensar no entorno, sem citar o senhor também, né? Claro que não. Estava citando aqui em off a sua atuação incrível no CDL, né? Aquela sede lá, austeridade fiscal na época, foi toda com recurso próprio, eu lembro, eu era próximo na época. Enfim, toda a entrega, toda uma preocupação com o entorno, todo o verde, o que o senhor faz pela cidade, né? Com todo o time da Serrolim Engenharia, cuidar do verde, plantar. Eu não posso finalizar esse programa sem o seu testemunho com relação a gente olhar e agrega algo à sociedade que o senhor, sem dúvida alguma, no meio empresarial, eu tenho medo de superlativos, tá? Maior ou pior, você tem que ter cuidado com isso. Mas talvez o senhor seja o maior expoente de olhar para a cidade sem exercer nenhum cargo público. O que é que o senhor tem para falar disso? Aí é generosidade demais da sua parte. Primeiro eu quero fazer uma correção, senão o pessoal aqui da nossa retaguarda não me deixa dormir. Na verdade, o apartamento de cima não são 360, é 306. Os últimos 10. Os últimos 6 apartamentos. 6 apartamentos, tá. 306. Mas dito isso, é o seguinte, essa questão, isso é um bem de raiz que eu trago. Meu avô foi fundador de Fortaleza. Foi quem comprou o terreno do Náutico, né? Meu pai foi presidente do CDL 3 vezes, 2 vezes da federação. E eu relutei muito para ir para esse setor, porque naquela época era uma briga terrível, uma disputa que achava que era uma perda de energia. Mas foi uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida, foi emprestar, como você está dizendo, olhar um pouco para fora. Porque na realidade eu cultivo muito uma coisa assim, um lugar mais perigoso do você olhar o mundo é sentado na sua mesa. Porque as coisas acontecem lá fora, é no chão de fábrica, é no meio da sociedade, são nas organizações e tudo mais tal. E eu sempre tive, para mim, que às vezes falar em eleição, esse aqui também já, né, foi suplente senador, candidato a prefeito, e eu também tive meus convites. E eu disse o seguinte, olha, eu tenho um mandato que eu fui compulsoriamente eleito, que é um mandato vitalício, que é um mandato de cidadão brasileiro, que eu procuro exercer com o máximo da minha capacidade, enfim, de entrega, que é o mandato de cidadão brasileiro. Seja ele
pessoal, empresarial ou institucional. Mas quando a gente sai da nossa caixinha e vai prestar um serviço à sociedade, porque você vai para o CDL, que é uma entidade classista. Mas eu sempre fui para lá pensando não na parte, mas no todo. Tanto é que a gente interferiu muito os ambientes da cidade, puxamos o negócio dessa nova praça do Ferreira, que já não é mais nova, né? Ficou lá atrás. Mas foi um dos momentos mais intensos da minha vida. Aí vem Natal de Luz e vem tudo mais tal. Mas repare, esse é o mínimo que nós podemos dar para uma cidade que nos acolhe. A nós, nossos ancestrais e os nossos descendentes vão viver nessa cidade. Então, se a gente não fizer, não entregar alguma coisa dos nossos dons e talentos a serviço do bem comum, é ser muito pobre. Eu acho que todo mundo deve, sim, e no limite da sua capacidade e da forma que melhor lhe aparecer, contribuir com a cidade. Você não precisa ter um cargo político, mas você precisa ter carinho, respeito, cuidado com a cidade. Você pode influenciar, você pode dar ideias, você pode fazer 1000 coisas pela cidade. E eu tenho um sentimento de cidadania muito bacana. Sou doido por uma praça, adoro uma área verde. Eu não tenho medo de dizer, 2 episódios assim, para terminar um pouco poético, né? Mas eu plantei uns ipês lá na Lagoa do Papicu, e eu me lembro que na primeira floração dele eu passava a florzinha desse lado do rosto e a lágrima escorria do outro. E quando as primeiras árvores que a gente plantou no Cocó chegaram ali um diâmetro mais ou menos de 20 centímetros, eu olhei para elas, me abracei com uma delas e disse assim: meninas, até aqui nós cuidamos de vocês. Daqui para frente, vocês é que vão cuidar da gente. É isso aí. O que é que eu vou dizer depois disso, meu Deus do céu? Doutor Assis Machado, doutor Pio Rodrigues. Tempo urge. Dou aí 1 minutinho para as suas considerações finais, doutor Assis. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado, Dandan. Eu acho que o que a gente pode desejar a todos é essa cultura do fazer certo. Eu sou um apaixonado por essa teoria. E eu acho que ela vale na família, ela vale no meio público, ela vale no trabalho e vale em tudo. Então, se você sempre se pensar o que eu vou fazer diante de determinadas coisas, faça o que é certo. Então, a mensagem que eu deixo para todos é essa: procure fazer o que é certo. Você nunca vai se dar mal. Doutor Pio, tempinho aí para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença, doutor Pio. Primeiro, de agradecimento pela oportunidade, esse papo tão agradável aqui. E a gente que não é mais menino, né, já estamos na faixa dos 70, a gente tem história para contar e tem exemplo para dar. A coisa mais preciosa que você tem na vida é atravessar a vida com as mãos limpas, fazendo isso que o Assis está dizendo, fazendo certo, que é obrigação, não é privilégio nem nada, não. Mas andar certo, andar corretamente, respeitar a si, ao próximo e as leis, cara, a cidade, as pessoas, né? Eu acho que assim é que a gente se constrói e dá exemplos para a nossa família, para os nossos colaboradores, enfim, para a sociedade como um todo. E é muito bom a gente estar com esses cabelos brancos e se respeitar quando se olha no espelho e entrar em qualquer ambiente de cabeça erguida, sendo bem visto, como nós estamos sendo, e bem recebido, como nós estamos sendo aqui agora no seu programa. Muito obrigado. Nós sempre terminamos fazendo a nossa conclamação. Vai dar certo. Confesso que para mim é um momento muito especial. Eu era pequeno na sua casa lá, tomando banho de piscina, jogando bola com o Marcelo, com a Karina, 15, 16 anos de idade. Vi o senhor passando e o admirava. Por causa do trabalho, eu sempre fui muito estudioso, olhando as coisas.
e realmente passou muita coisa, e eu aqui nesse momento, olhando, entrevistando o senhor, junto com o Dr. Pio, realmente para mim é um momento muito especial. Digo isso do fundo do meu coração. Muito obrigado. Então, para mim é um momento muito especial, né? Tá aqui com duas referências que, se você olhar a história recente do Ceará, você vai ver contribuições absolutamente relevantes do Dr. Pio Rodrigues, fundador da Serrolim Engenharia, e do Dr. Assis Machado, fundador da Mota Machado, que estão celebrando aí uma aliança estratégica nota 10, que você junta aí mais de 100 anos de qualidade, correção e retidão na área da construção civil e também fora dos muros de suas respectivas empresas. Repito e agradeço a presença de todos aqui que estão assistindo a nossa gravação, em nome da dona Estela Rolim, esposa do Dr. Pio, e da dona Meriane Machado, esposa do Dr. Assis. Muito obrigado, tá? Um momento que eu vou levar pro resto da minha vida. Sem dúvida alguma, entre as 2, 3 entrevistas que me deram mais prazer e emoção, foi essa. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Até o próximo Inovação e Negócios, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresentou Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com o especialista. 3066-3999.